E aí pessoal, né, esse é o nosso terceiro vídeo aí do nosso primeiro projeto, né, então só com alguns procedimentos que a gente vai executar ao longo da disciplina, né, principalmente quem está tendo o primeiro contato, né. No caso a gente acabou de fazer uma edição das curvas de nível, agora nós vamos seguir o que? Delimitando, né, traçando na verdade a rede de drenagem e também classificando, né, categorizando, né. No caso a gente vai fazer a classificação conforme Strahler, né, no caso essa classificação, né, como vocês podem ver aqui, né, você tem a junção de dois ramos iguais, né, que vai gerar um ramo de ordem imediatamente superior, né, então não adianta ser de ordem 1 com ordem 2, que não vai me gerar um ordem 3, né, tem que ser dois de ordem 2 para me gerar um de ordem 3, e assim sucessivamente. Então vai ser essa classificação que nós vamos executar. No caso do nosso vídeo, então, qual vai ser o primeiro procedimento? Nós vamos criar uma camada vetorial para executar isso. Essa camada vetorial que nós vamos criar, ela tem que estar inicialmente no mesmo projeto, sistema de projeção do nosso projeto, no mesmo SRC, ok? Então, como é que a gente vai criar? Quem está habituado já tem as macros, aqui a gente já sabe que essa macro representa criar uma nova camada shapefile, mas para quem está iniciando, é sempre aqui, ó, nessa abinha camada. Aqui nós vamos aqui, ó, criar nova camada. Essa camada vai ser um arquivo vetorial. Tem várias extensões. A extensão que nós vamos utilizar é o shapefile. Vou falar por quê. Porque ainda muitos locais ainda só aceitam a entrada de dados como shapefile. Por exemplo, no Earth Engine, por exemplo, ele aceita no KML da Google e o shapefile. O GeoPackage, apesar de tá crescendo muito pela sua facilidade, capacidade de armazenamento, ainda não é o mais popular, então vamos manter, né, o shapefile como nossa camada. Então nós vamos criar um arquivo, né. É bom escolher o local onde você vai salvar esse arquivo, no nosso caso o geoprocessamento, dentro da pasta do nosso projeto mesmo, de bacias, pode ser. E aí eu vou botar lá drenagem, ok? Se você quiser colocar lá o sistema, ou uma referência ao sistema de projeção, como por exemplo Sirgas 2023S, você já sabe que você está, antes de qualquer coisa, você já sabe o que é esse sistema de... é UTM, né? UTM underline 23S. É um nome extenso, mas é um nome que já traz informações. Então vamos manter esse nome. Aqui a gente vai ter que mudar. Se vocês não tiverem pré-configurado, qual vai ser a forma de fazê-lo? Aqui tem esse íconezinho aqui, clicando nele, você vai utilizar o filtro, vai botar lá o nosso código 31.983 para a nossa área, que é o fuso 23, passou uma moto correndo aqui. A gente marcou, certo? Ou aqui embaixo, se não aparecer aqui para vocês, vai aparecer o fuso aqui novamente e beleza. O novo campo. A gente pode adicionar um novo campo aqui ou a gente pode adicionar depois. No caso, a gente vai adicionar aqui de uma vez, porque isso vai facilitar para a gente. No momento que a gente for criando, a gente já pode ir classificando. Tá? Então, qual vai ser o nome do campo? Vai ser a ordem. Vai ser uma metodologia de Strahler, ok? O tipo de dado vai ser inteiro, porque ordem 1, ordem 2, ordem 3 são valores inteiros, tá? E aqui você já manda adicionar, vocês podem ver que já vai gerar uma coluna chamada ID e uma coluna chamada ordem. Certo? Mas falta informação do tipo de geometria, que vai ser do tipo linha, né? Polígono não faz sentido, muito menos ponto. Então vai ser uma linha para representar a rede de drenagem. Essa camada em branco é como se fosse um papel transparente sobre aqui, onde nós vamos traçar. Eu escolhi essa região especificamente aqui onde nós temos o exortório, né? Então a partir do exortório nós vamos ter esse limite aqui, tá? E esse limite vai ser a nossa referência, tá? Para a gente estar fazendo a rede de drenagem. Então, para começar, bom de começar é o começo, né? Aí a gente começa muitas vezes para classificar a bacia das drenagens de primeira ordem. Então, para eu entrar no modo de edição, aqui em cima tem um lapisinho que a gente já viu no vídeo anterior, né? Habilitou ele. E aqui você vê que habilita essas duas funções. Essa função de você ir marcando mesmo, clicando. E essa função você edita caso haja algum problema. E eu vou mostrar para vocês em algum caso que a gente pode estar usando na nossa prática aqui. Tá? Então eu vou aproximar para a nossa área. E vou começar com essa rede de drenagem aqui. Tá? Então eu vou marcando aqui e vou marcando aqui. Bom, pessoal, uma coisa importante é o seguinte, ó,
saiu fora, você pode apertar a tecla Backspace, né? E ela vai voltando. Se você apertar Delete, não vai acontecer nada. O Backspace você vai voltando, ou se você quiser cancelar tudo, vocês apertam ESC, tá? Isso é uma forma de você encerrar a edição, tá? Outra coisa, a rede de drenagem, uma planta topográfica, uma carta topográfica, ela sempre vai estar presente onde você tem esse padrão, sempre das maiores elevações para as elevações mais baixas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma representação de um topo de morro que está me indicando aí possível divisor de águas. Então a gente está trabalhando dentro desse limite aqui, que vai até o exutório, tá? Aqui até o exutório, dentro do limite desse nosso quadrado. Então, beleza. Vou começar aqui, então esse padrão, que a gente chama de biquinho, né, na disciplina. Aqui, ó, você tem um biquinho formando, juntando aqui. Você tem um outro aqui nascendo aqui e juntando aqui. Você tem outro aqui nascendo aqui, entrando aqui e se juntando com tanto esse quanto esse, com esse aqui, que se juntam aqui e vem para cá, tá? Aqui vocês têm um aqui que nasce aqui, passando por aqui. E eu vou começar a traçar e vocês vão percebendo como esse padrão ele se forma, tá? Não é uma coisa muito precisa, né? É uma coisa muito qualitativa. Tem um aspecto técnico, mas tem um aspecto muito pessoal também nessa classificação, tá? Nesse procedimento especificamente. E aí, quando eu traço a drenagem, a primeira drenagem de primeira ordem, eu sempre paro nas junções. E para eu encerrar, eu clico com o botão direito do mouse e eu encerrei essa edição. O ID eu não vou colocar nada, mas a ordem eu vou colocar, que é o que? Primeira ordem. E dou OK e pronto, fechei minha primeira. Essa aqui também é uma de primeira ordem, vou colocar algo mais aqui. Quando ela é mais pontiaguda, esse padrão do biquinho, eu sempre ultrapasso ele. Quando ele tem um padrão mais aberto, normalmente eu começo a colocar a drenagem próximo, bem perto do limite, ao próximo, porque representa que não é tão incisivo, tá? Tem um aspecto mais côncavo. E aqui já me dá um aspecto mais incisivo. E aqui, pessoal, eu não consigo conectar. Vocês podem ver, se eu der zoom, essa distância vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu posso tentar me aproximar. E se eu continuar dando zoom, vai aumentando. Então vocês percebam que eu nunca vou conseguir juntar. Ou eu vou atravessar, se eu atravessar é um erro de topologia. Se eu não conectar, também é um outro problema, né? Então uma forma de você resolver isso é como tem uma ferramentazinha que é a ferramenta de aderência. Ela é representada por um ímã. Muitas vezes não aparece em algumas versões. Tem como fazer, habilitá-la. Você pode vir aqui em exibir, tá? Você tem aqui painéis. E você tem aqui também barra de ferramentas. No caso, na barra de ferramentas, nós vemos aqui, ó, ferramenta de aderência, tá vendo? Eu marquei, apareceu esse imãzinho, eu habilitei ele, habilitou, eu botei por ponto, porque eu quero juntar justamente nas junções, tá? Você pode mudar para poder segmento, para pegar numa parte ali da reta, se você quiser, tá? Eu deixo esse padrão mesmo, tá? Então, vocês percebem que quando eu chego perto, olha, fica rosado aqui, né? Significa que ele está conectando para você. Quando você clicar, conectou. Se eu der o zoom, vocês veem que a conexão ela é perfeita. Eu cliquei com o botão direito, encerrou. E também é uma drenagem de primeira ordem. Mas percebam, a partir dessa junção, quando eu começar a traçar, já é uma drenagem de segunda ordem, porque eu estou juntando de primeira ordem com de primeira ordem, tá? Então a gente vai seguir aqui o nosso procedimento. Nós vamos pegar esse trecho aqui, né? Então, uma coisa, às vezes pode ser que se aproxime, conecte, dependendo. Então eu gosto de desativar o imãzinho por enquanto, tá? E quando eu estiver chegando no ponto que me interessa que haja essa conexão, aí sim eu consigo, eu utilizo isso, tá? Tá adequado para mim aqui, tá show, né? Para mim tá bacana. Então eu vou botãozinho direito aqui e encerrei. Aqui, primeira ordem.
Então, pessoal, vocês podem perceber que eu já adiantei o vídeo porque é um procedimento artesanal, então leva um pouquinho de tempo, né? Então eu fiz só algumas partes, como vocês podem ver aqui, né, no mapa todo, né? E aí eu segui até o exutório com a minha drenagem de terceira ordem. Vocês percebam que aqui tem um padrão que a gente vai fazendo curva, né? Um padrão mais meandrante, né? À medida que você vai saindo da bacia, realmente você vai tendo menores declividades, menores diferenças de nível, então o rio ele passa a ter um caráter menos incisivo, como aqui nas partes que ele nasce, né? E passa a ter um aspecto mais deposicional à medida que a gente vai para o exutório. Então, uma vez feito isso, definidas as ordens, nós vamos agora fazer a categorização desse curso d'água. Então, a gente vem aqui em propriedades, certo? Eu vou escolher aqui categorizado mesmo, tá? Baseado em que coluna? Na coluna ordem, mando classificar, né? Vai dar umas cores aleatórias, eu posso colocar alguma cor aqui, né? Vou botar blues aqui, seguindo numa crescente, né? E eu posso mudar a espessura, né? Essa aqui está na espessura já de 0,26. Posso botar aí um 0,36, deixar um pouquinho mais espesso, né? Vamos deixar mais bonitinho, né? Aqui no caso, segunda ordem, eu vou mudar para 0,66. Ok. E o de terceira ordem eu posso mudar para 0,96 e para mim vai dar um efeito legal escalonado, né? Já ia mandar cancelar. E mando dar ok, mando aplicar e vocês vão ver como é que ficou o aspecto do nosso curso d'água, né? Primeira, segunda, terceira ordem. Só que a gente não vê as ordens, né? Então a gente pode criar rótulos, assim como a gente fez para as curvas de nível, como propriedades, nós vamos aqui em rótulo e aqui rótulo no caso individual, baseado na coluna ordem, já está aqui para mim marcado, mas se não tiver para vocês, vocês mandam ordem. Clico em buffer para botar um fundozinho branco mesmo, já está o padrão e aqui me satisfaz. Então a gente vê, né, a nossa rede de drenagem que vai ser base para posteriormente nós fazermos nossa parte final nessa etapa, pelo menos, de vetorização do nosso limite de bacias hidrográficas, né, a partir do mapa de curvas de nível. Beleza, pessoal? E é isso aí. Valeu, obrigado, hein?